oração para a libertação da sombra. Deus, Pai, Mãe, Vida, venho com toda a minha fé pedir que me prepare para a libertação de toda forma negativa que está impressa em minha sombra. Tudo que foi gravado desde a primeira existência até o momento atual. Tudo que vivi e presenciei na minha infância, vinda de meus pais, familiares, tais como as impressões de pobreza, brigas por dinheiro, conflitos afetivos, brigas conjugais, discussões em famílias e com vizinhos, discórdias por dívidas, choques emocionais, medos, pânicos, abusos físicos e morais, amargura, inveja, desgosto e ódio. Peço à minha sombra que liberte essas impressões e com o poder da minha consciência crística e com a força da minha luz, eu autorizo, em nome de Jesus Cristo, que tudo seja removido. Amém. Bom dia. Bom dia, Cleusa. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que estão nos ouvindo nesse instante. E hoje nós trouxemos a oração da sombra, porque muitas pessoas têm me perguntado: como que eu posso entender a minha sombra? Como que eu posso identificar a minha sombra? Então, analisando, você no mapa, eu na numerologia, então, tanto os signos quanto os números têm os dois lados, né? Tem um lado luz e tem um lado sombra. Né? Como nós, porque o que é a Terra? A Terra, ela é dual. Então, tudo na Terra, ela tem os dois lados, né? E o lado sombra, a gente já vem para curar ele. Então, assim, eu vou explicar como que a gente pode ir identificando a nossa sombra. Mas antes, Marco, passa o telefone da Stephanie, que ela está lá, pronta para atendê-los, né? Aguardando a ligação. E a Stephanie é uma pessoa que pode ser exemplo para muitos, porque quando eu contratei ela para vir trabalhar, ela estava num momento muito perdida na vida, né? E eu expliquei para ela o mapa e ela também fez a terapia quântica. Até ela fala, depois que eu fiz a terapia quântica, parece que as portas se abriu para mim. Olha que bacana, né? Então ela pode explicar o funcionamento da terapia quântica, o funcionamento do mapa, tanto do astrológico como do numerológico, a constelação. Então, você passa o telefone dela e a Sandra também, que agenda para presencial. Tá, os telefones são 913 16 2396. Vou repetir, né? 913 16 2396. Ou o telefone para presencial, que é o 985 55 6364. Lembrando, né, Cleusa, que também quem tiver dúvida de atendimento, de preço, esses telefones também são os indicados, né? Sim, esse telefone a pessoa pode tirar dúvidas de como pagar com cartão, porque ela pode pagar à distância. Então, a Stephanie tem lá a maquininha, ela sabe como fazer. Às vezes a pessoa quer dividir, não pode pagar de uma vez, então ela já sabe como fazer, mesmo que a pessoa more em outro estado, em outra cidade, né? Ou outros países, né? Como acontece com alguns dos seus clientes também, né? Que de lá a maquininha não dá, mas aqui no Brasil sim, né? Então, continuando com esse assunto da sombra, você trouxe, porque você falou que muita gente pediu para você explicar um pouquinho sobre isso, né? Sim, até a oração da sombra, tem algumas pessoas que estão pedindo. Eu vou pedir para a Stephanie pôr no YouTube, né? Para quem quiser fazer. Porque essa oração da sombra, ela veio de uma maneira intuitiva, para que a gente possa entender e libertar essa sombra, né?
E a gente só liberta quando a gente se livra de tudo isso aí. Porque Então, são as impressões. Porque assim, nós temos o sentido do prazer. Então, o prazer ele tem uma estrutura. Então, o que a gente quer na vida? A gente quer ter prazer, né? A gente quer quer ser buscar... feliz, né? Ter É, prazer. então o prazer, assim, ele vem de 4 fases. Primeiro eu percebo, depois eu sinto, né, que vem a sensação, eu quero manter o contato e desejo possuir e ostentar, né? Então a pessoa quer se mostrar naquele momento que está feliz, que fez isso, comprou, que tem aquele carro, aquela casa, aquele namorado. Então vem de tudo isso. E aonde a gente vai caindo na sombra quando esse prazer vira desprazer, né? E a maioria de nós percorre a vida desatentamente, então nós não colocamos atenção àquele prazer momentâneo, ali ele não vai durar, né? Então a gente tem que ter atenção nisso aí. Então aprender a viver aquele momento, mas sem expectativa, sem querer possuir aquilo definitivamente, né? Porque uma natureza do prazer é ser efêmero também, né? Sim, Você tem momentos de prazer, né? é. E saber aproveitar aquele momento, né? E saber que a vida corre. Então, assim, a maioria fica desatento, vai reagindo sem pensar, de acordo com o ambiente em que fomos criados. Então, já vem lá da infância isso, né? Então é onde vem assim o sentido de desprazer. Desprazer. Então, já vem lá nessa criação e vai sendo impresso aonde? Na sombra. Então, tudo que você vivencia ali na infância, em relação afetivo-conjugal, afetivo-sexual, a relação financeira, familiar, tudo vem ali na família onde nós fomos criados. E é um exemplo que você já deu aqui antes, que é o do rapaz que foi mostrar o desenho para o pai, quando era criança, né? Então, que a criança está naquele momento de felicidade, né? O prazer do reconhecimento, né? Qual a impressão que vai causar no pai, Esse pai né? acabou negando. Então, é aí que já a pessoa já vê que aquilo que ela produzir nem sempre vai dar prazer a ela. Sim, e aí a pessoa cresce com um sentimento de depreciação, né? Porque naquele momento o pai depreciou aquilo que ele fez. Então, tudo que ele faz, ele não vê significado, ele vê que aquilo... Então, ele não sente prazer naquela concretização, Não, né? por mais que ele tenha potencial, por mais que ele sabe, ele não consegue sentir prazer nas conquistas dele, né? Então, vai sempre naquele vazio. Então, assim, essas reações, elas vão acarretar o quê? Servidão e mais condicionamento. Mas um movimento, assim, que a gente fica, se a gente aplicar a atenção, nós vamos perceber que a gente está condicionado, né? Então, a pessoa se condiciona a sofrer, a pessoa se condiciona a reclamar. Então, é um condicionamento. Ela coloca uma condição para ela que ela vai ter que reagir daquela forma, né? Acaba virando um ciclo, né? Sim. E aí, o que é a sombra? Então, assim, eu sempre falo que aqui é um hospital-escola, né? Então, quando você vem para a Terra, você já vem sabendo que você vai passar por dores e vai ser provado. Porque se você estivesse limpinho por a luz, você não precisava vir para a Terra, né? Então... Tem muita gente que esquece disso, né? Acho que está aqui... acho que veio aqui a passeio. E não, você vem aqui com um propósito. Você vem aprender, você vem curar as mazelas da alma. Porque tudo fica no registro akáshico e isso vai vindo para nós. Então, a sombra é o que vai ensinar. E como que eu posso identificar? Quem são os professores que vai me mostrar essa sombra? Primeiro os pais, né? Já começa dentro de casa.
aquilo que eu tanto critico nos meus pais, eu tenho que observar se eu não estou repetindo. Então, porque eles são os espelhos. E como a gente identifica a sombra olhando para os espelhos. Então, aquilo que eu tanto critico é porque o espelho está me mostrando. E ao invés de eu querer lá quebrar o espelho, ou então mexer naquele espelho, eu tenho que olhar para a imagem, né? Porque o que está sendo refletido lá é a imagem. Então, aí você vai identificando a sua sombra. É fácil? Não, porque exige percepção, exige atenção. Então, eu preciso olhar aquilo que eu não gosto no outro e olhar para mim, perceber em mim se eu não estou repetindo aquilo. Então, outro espelho que são colocados na nossa vida são os filhos. Também. Teve um caso de uma mãe que ligou aqui e falou que não consegue olhar o filho que já fica revoltada, né? Fica nervosa, né? Então, porque aquilo que o filho dela está mostrando é o que está dentro dela. Então, ela precisa parar e refletir por que ela está criando aquela imagem, né? O espelhinho dela lá está mostrando. E às vezes é pequenininho e está mostrando, né? Mostra por inteiro, né? Sim. Então, quem são esses espelhos? São filhos, pais, irmãos, marido, mulher e chefes. Principalmente. Chefes e funcionários também. É porque são relações de desafio, né? Sim. Então, às vezes tem gente que fala para mim, mas eu só atraio esse tipo de funcionário. Aí, assim, por que você está atraindo só esse tipo? Porque você tem algo a aprender com aquela criatura, né? Algo está sendo mostrado ali que a pessoa não está captando. Que nem essa semana eu atendi uma moça que ela, quando o chefe dela fala, ela fica paralisada, ela não tem reação. Mesmo ela tendo razão, ela não consegue argumentar. Aí, fazendo a investigação, ela traz o pai como um desafio maior na vida dela. Então, quer dizer, já ali é um desafio ela entender a autoridade, porque quem são as autoridades na nossa vida? Pai e mãe, né? São as primeiras autoridades que a gente tem que obedecer. Então, quando eu tenho muito medo do pai ou da mãe, eu também não vou saber reagir diante de uma autoridade, seja lá quem for, seja um médico, seja o chefe, seja um professor. Então eu fico paralisada, eu não tenho reação, porque o medo se instalou naquela consciência infantil e criou aquela impressão na pessoa, né? E uma outra coisa também, por que ela tem tanto medo? Mas dentro dela existe um ódio tão grande, que ela não fala, mas expressa. Então, acaba despertando naquele outro o pior que existe dentro dele, provocado por ela, né? Então, a gente tem que olhar esse lado sombra nosso através das pessoas que são colocadas no nosso caminho. Às vezes, você se depara com uma situação que você fica indignado, né? Mas aí você para e olha que você também já fez aquilo. Ou faz, né? Ou faz, né? Que é pior ainda. Então, a sombra é isso. Então, como que ela pode identificar melhor essa sombra? É fazendo o seu mapa, tanto o astrológico como o numerológico, porque vai começar dessa relação que teve lá na infância. Relação com pai e mãe. Com pai e mãe. Então, vai ali, o mapa vai mostrar, porque assim, dentro do numerológico, então tem a estrela da vida. Então, você tem um propósito na alma, você tem uma tarefa encarnatória, você traz uma personalidade que você já conhece ela de outras vidas, mas nunca praticou aquilo. Então, você vem para praticar. Aí, o desafio maior que tem nessa estrela, que é o débito que ela contraiu com a matéria, foram ações interrompidas.
Se ela não entender e começar a pôr na prática aquele desafio, ele acaba paralisando o mapa inteiro. E a pessoa fica alimentando a alma dela, fica alimentando o propósito dela com aquilo de negativo, porque vamos pegar o número 1, que representa o pai, o masculino. Então, se ela tem esse número 1, nesse desafio maior dela, então o que vai acontecer? Se ela bloqueou, se ela não fez o que ele pede, que é crescer, ter autonomia, ter autoconfiança, ter autoestima, ter conquista, ideias próprias, não ficar esperando nada dos outros. Aí se ela faz o contrário, se ela fica dependente de outros, esperando outros tomar decisão por ela, aí fica, às vezes, covarde ou agressiva, então ela bloqueou. Aí ela bloqueia o propósito da alma dela, ela bloqueia a tarefa encarnatória que ela veio fazer. Então, é como o número 1, ele é o dono do crescimento. Então, todo esse lado sombra, todo esse negativo, vai crescer dentro dela. E aí, depois, isso vai contaminar todas as relações que ela tiver, né? Sim, principalmente se for o número 1, as relações com o masculino. Aí ela vai arrumar homens difíceis na vida dela para ela poder reagir, né? Ou até autoritários, né? Ou aquele que também vai ficar dependente dela. Então, tem as duas situações. Aquele que quer dominar ela e aquele que vai encostar nela. Então é uma coisa para se ficar atento. Se você está passando por uma situação dessa, minha cara ouvinte, então você já sabe o que tem que ser investigado. E também olhar para os espelhos, né? Esse é o mais importante, né? É a gente se conhecer, né? Sim. Então, vamos mudar de assunto, que já falamos aí o que é a sombra. Então, quem quiser identificar a sua sombra, é só fazer o seu mapa. Então, faz o mapa, tanto astrológico como numerológico, que você vai identificar de onde veio, se você já traz de outras vidas ou se você absorveu desde a sua célula embrionária. Então, ali você só vai manifestar. E também ficar atenta aos espelhos, né? Porque é importante trazer essa sombra à tona, né? Para a pessoa poder começar uma mudança, né? Então, você sabendo que você é assim, que você tem esses, vamos dizer, percalços, né, no seu mapa, você já vai saber aonde você pode melhorar, e aonde você pode mudar. E olhar para esses espelhos e ver o que está incomodando você. Então, porque se aquela pessoa está te incomodando tanto, observe você. Olhe as suas reações, né? Que é aquilo que Jesus disse, orar e vigiar. Olhe para os seus pensamentos, vê o que você pensa. E olhe não precisa nem ser o que você diz, né? Só o que você pensa só já... o que você pensa já começa a criar forma ao redor. E eu ia fazer uma pergunta para você também, Marcos. Só vou passar o telefone de novo da Stephanie e da Sandra. Que é o 913 16 2396 e 985 55 63 64. Tá. E se você quiser mandar uma mensagem para mim, para alguma dúvida, é o 940 32 8391. E para dúvida de mapas... Pode estar entrando em contato no 982 92 3888, que aí eu vou estar respondendo pelo WhatsApp. Tá. E eu ia te perguntar, Marcos, em que momento planetário nós estamos vivendo com essa turbulência toda, né? Lembra que eu falei no começo do ano que a gente está no ano regido por Mercúrio. Mercúrio rege 2 signos mutáveis, que é Gêmeos e Virgem. Então, você virginiana, sabe como é a vida de um virginiano.
Então, assim, virginianos gostam de ordem, gostam de botar coisa, mas eles gostam de movimento. Gosta de uma certa bagunça até para eles poderem arrumar. Então, Sim. assim, um ano regido por Mercúrio, ele vai trazer tudo isso. Uma coisa que a gente fala, que quando Mercúrio está retrógrado, né, que é aquele movimento aparente de voltar que os planetas fazem, são alguns pontos que a gente tem que lembrar, que um planeta retrógrado traz uma atenção para algumas coisas, e o Mercúrio ele traz cuidados que você tem que ter em assinatura de documentos importantes. Então, quando ele está retrógrado, evite assinar documentos sem ler ou sem entender muito bem aquilo que está sendo colocado. Pede para você também ter cuidado com informações, troca de mensagens, porque pode chegar truncada, se expressar mal aquilo que você quer dizer. Então, tudo que você for fazer de negociação, de conversa, nesse período é melhor evitar. E para quem quer saber, Mercúrio vai estar retrógrado em alguns períodos. Ele teve retrógrado de 14 de janeiro a 3 de fevereiro. Depois ele vai estar de 10 de maio a 2 a 3 de junho. Depois de 9 de setembro a 2 de outubro e de 29 de dezembro a 18 de janeiro. Então, esses períodos não são favoráveis para assinatura de contrato, para negociações, né? Até mesmo para mal entendido de família. Então, essas coisas tudo vai ficar meio truncada. E também tomar cuidado com o que fala na mídia, né? Faz parte de informações, né? Tudo que você solta, né? Então, tomar cuidado com as fake news, né? Com as notícias que falsa. Já está bastante fértil, né? E a respeito da guerra, você acha que tem, assim, planetariamente, indício que isso pare? Não, toda guerra acaba uma hora, né? Sim, Senão a gente estaria eternamente. É típico do ser humano, assim, guerrear por alguma coisa, como se fala, impor sua vontade sobre o outro por alguma razão, que é o caso dessa guerra. Então, assim, o presidente da Rússia quis invadir por uma razão que ele acreditou que era o certo. Não que ele estivesse certo, mas é aquela coisa de impor a sua vontade sobre o outro, ainda mais quando você tem poder. Sim, é porque o poder é dado pelo amor. Então, o amor é a nossa fonte de poder. E o ego, ele quer tomar esse poder. Então, o ego, ele não tem poder, mas ele quer. Então, ele vai se impondo por cima do outro, passando os direitos do outro, né? Porque ele quer o poder, mas não que ele tem poder. E tem que lembrar sempre que tem interesses ocultos, né? Sim. É aquela coisa. Alguma coisa tinha ali que ele queria e que ele não conseguiu conquistar pela conversa, né? Pelo argumento. E aí, quando o argumento não vence, vence a força. Porque já a Ucrânia já fez parte da Rússia, né? Já foi território da Rússia. Da União Soviética, né? E ele quer ter o domínio de novo, né? Quer viver de um passado que não existe mais. Não existe. Então, as pessoas se prendem demasiadamente ao passado e não enxerga o presente. Então, é isso que a gente vê em muitos conflitos que o ser humano cria e não vê que a vida mudou, o planeta mudou, tudo. O que não muda é o ser humano, né? O ser humano continua cometendo os mesmos erros. Os mesmos erros. Se você pega na história, volta lá atrás, você vê que o que está acontecendo hoje é os erros que foram cometidos lá atrás, né? E tudo isso que está acontecendo no planeta é o próprio pensamento do ser humano materializado. Então, é a projeção da sombra, né? Então essa sombra aí. Então, aí deixa a sombra dominar. Por isso que eu trouxe esse assunto hoje, para que as pessoas reflitam
aonde elas estão presas nessa sombra. Quem é o seu espelho? Olhe lá para ele todos os dias e tenta consertar aquela imagem, nem que for uma vírgula, né? Então, para a gente pensar.